Muito bem, pessoal. Chegou a hora de mais um resuminho aqui no Pura Física. Segunda parte do conteúdo de eletrostática. Só antes de começar, eu vou te pedir para tu te inscrever no nosso canal e receber todas as nossas atualizações, já que a gente posta no mínimo 3 vídeos por semana. Então, se tu não está inscrito, inscreva-se. Pessoal, no nosso mapa mental aqui, que é o resumo, o conceito principal que eu destaquei é o conceito de campo elétrico, porque é do conceito de campo elétrico que vão derivar os outros dois, de força elétrica e potencial elétrico. Ele é o conceito que está linkado com todo mundo aí. Então, o que é o campo elétrico, para começar? O campo elétrico ele é uma região de influência que a carga elétrica cria ao redor dela, tá? E propaga essa influência elétrica. Então, nessa região de influência, ela consegue propagar a distância, porque lembra que a força elétrica é uma força que não precisa de contato para ser transmitida, ela se transmite à distância. Quem transmite é essa região de influência, é o campo elétrico. Ele transmite a informação sobre o sinal da carga, sobre o módulo da carga, sobre a distância que a carga está. Tá? Então, essa é a região de influência que transmite as informações, as propriedades elétricas, as propriedades da carga elétrica. O cálculo do campo elétrico, do módulo do campo elétrico, é dado por essa equação aqui. O campo elétrico E é o valor da força F, medida em newtons, que uma carga de prova de tantos coulombs sente quando colocada na presença de uma carga Qzão. Então, aquela história, né, pessoal? Eu estou estudando, vou botar aqui do lado, eu estou estudando o campo da carga Qzão e vou colocar, então, para estudar o campo, uma carga Qzinho, carga de prova, e o valor dessa força aqui, se for de repulsão, se Qzão for positivo, vai ser uma força de repulsão. O valor dessa força dividido pelo módulo de Qzinho aqui vai ser o módulo do campo elétrico, ok? Então o campo elétrico tem unidade em Newton por Coulomb. Quantos newtons de força ele transmite para cada Coulomb da carga de prova. E o campo elétrico ele é representado por linhas de campo. Lembra daquela regrinha que as linhas saem da carga positiva? Lembra disso? Ó, as linhas de campo saem da carga positiva e entram na carga negativa. Ficou feio isso aqui, vou apagar. Tá? Representação por linhas de campo, que também é importante saber que quanto mais próximas estão as linhas, maior é a densidade de linhas, mais intenso é o campo naquela região. Não esquece desse conceito. Bom, vamos falar de alguns campos elétricos criados por carga pontual, esfera condutora carregada e placas paralelas carregadas. Carga pontual é o mais clássico, pessoal, tá? A carga aqui, na verdade, era carga, agora que eu vi um errinho de português, eu não vou reiniciar o vídeo por causa desse erro, é carga pontual, não é carga pontual. Carga pontual é a carga que chega no horário. Carga pontual é a carga que tem dimensões desprezíveis e em um certo ponto do espaço, essa carga vai criar um campo elétrico que é dado pela essa expressão aqui. Cai a constante dielétrica, é o 9 vezes 10 na 9 newtons por metro quadrado, né? Aquele mesmo lá da força elétrica, que a gente já vai ver daqui a pouquinho. Newton vezes metro quadrado dividido por coulomb quadrado. Não precisa decorar esse valor, as provas vão dar, tá? Qzão é o valor da carga elétrica que está criando o campo em coulombs, e D é a distância da carga até o ponto aonde eu quero saber quanto vale o campo elétrico. Então a distância tem que estar em metros, tá bom? Bom, e se eu tiver, em vez de uma carga pontual, uma carga que tem dimensões desprezíveis, uma carga tão pequena que tem dimensões desprezíveis, eu tiver uma carga que tem o formato de uma esfera. Agora as dimensões não são mais desprezíveis, eu tenho que considerar o formato. Mas olha só que maravilha! Quando eu considero uma carga esférica, tá, um condutor esférico carregado, no exterior desse condutor, o campo elétrico vai ser calculado exatamente pela mesma equação da carga pontual. Só lembrando que essa distância aqui, no caso do condutor esférico, é a distância desde o centro da esfera até lá o ponto onde eu quero saber quanto é que vale o campo elétrico. Não é
um ponto na superfície. Eu não começo a contar a distância na superfície, eu começo a contar lá no centro da esfera. Mas a verdade é que dentro da esfera, tá, a expressão é para pontos fora da esfera. Porque dentro da esfera, o campo elétrico é zero. E isso aqui não vale para a esfera somente, vale para qualquer condutor carregado. Qualquer condutor. Todos os condutores carregados têm no seu interior campo elétrico igual a zero. E não é só lá no centro, tá? É em todo o interior. Isso é um fenômeno chamado blindagem eletrostática. Cai em prova isso aí, hein? O Enem adora essas aplicações de blindagem eletrostática. E, por fim, a última distribuição é a distribuição de placas paralelas carregadas que vão dar origem a um campo elétrico uniforme, aquele campo elétrico que tem o mesmo valor em todos os pontos, tá bom? Bom, o campo elétrico, como eu falei, ele é o responsável por transmitir a uma certa distância a força elétrica entre duas cargas. Ó, que cargas? A carga quesão e a carga de prova, por exemplo. Então, a expressão que calcula a força elétrica, vamos dar um zoom, a expressão que calcula a força elétrica a gente chama de lei de Coulomb, e ela é dada por essa equação aqui. F igual a K, é esse mesmo K aqui, esse mesmo aqui, vezes Qzão, a carga que eu estou estudando, vezes Qzinho, carga de prova, dividido por D ao quadrado. Na verdade, né, a força entre duas cargas é o produto entre as duas cargas, vezes a constante, dividido pela distância ao quadrado. Aqui eu só diferenciei Qzão, Q maiúsculo e Q minúsculo, porque para o conceito de campo elétrico é importante saber quem é a carga de prova e quem é a carga que está gerando o campo que eu quero estudar. Para força elétrica isso não é relevante. Bota as duas cargas ali e tá de boas. O campo elétrico também, além de transmitir a força, ele cria em cada ponto um potencial elétrico, tá? Um potencial elétrico que é medido em volts, o potencial elétrico é medido em volts, que significa joules por coulomb, tá? Joules por coulomb. O potencial elétrico é a energia associada a cada coulomb de carga que eu coloco naquele ponto. Então vamos voltar aqui para o meu desenho, ó. Então você tem aqui a carga quesão positiva e tem um ponto aqui. E vamos dizer que nesse ponto o potencial elétrico é 5 volts. Quer dizer que cada coulomb de carga que eu colocar nesse ponto vai estar associado a uma energia de 5 joules. 5 joules de energia para cada coulomb que eu colocar naquele pontinho ali. Tá? Agora, quando eu tenho um deslocamento entre dois pontos, quando eu comparo dois pontos aqui, esse ponto tem um potencial, tá? Esse outro ponto tem um potencial, então existe entre esses dois pontos uma diferença de potencial, uma DDP, tá bom? Uma DDP que eu posso calcular por trabalho dividido por carga Q. Trabalho, pessoal, é o trabalho realizado pelo campo elétrico para deslocar uma carga de prova de um ponto a outro. Isso aqui, o Qzinho, é carga de prova, tá bom? É a carga que está se movendo no campo elétrico. Ok? Se a carga se move, mas não tem trabalho, quer dizer que não mudou o potencial dela. Quer dizer que ela se deslocou ao longo de uma superfície equipotencial. Equi, lembra, né? Que é o mesmo. Tá? O mesmo potencial. Então ela se deslocou ao longo de uma linha cujo potencial não muda. Então não teve mudança de potencial. A DDP é zero, porque não houve trabalho para deslocar essa carga de um ponto a outro. E uma outra convenção que é importante se estabelecer é que o potencial ele é maior quanto mais próximo tu estiver da carga positiva. E ele é menor quanto mais próximo da carga negativa. Então vamos supor que eu tenho aqui placas paralelas, uma positiva, não consigo nem desenhar um sinal demais, uma positiva e a outra negativa.
E eu vou criar entre essas duas placas, então, um campo elétrico uniforme, que a gente já tinha visto antes, né? As linhas de campo, olha só, saindo da placa positiva e entrando na placa negativa, como é a convenção das linhas de campo, tá? Então, a convenção que a região próximo da placa positiva é a região de maior potencial e a região perto da placa negativa é a região de menor potencial, porque quanto mais perto da positiva, maior o potencial, quanto mais perto da negativa, menor é o potencial. Então, eu falei de tudo, tá? Existem equações, a gente pode também falar das equações, né? Vou botar aqui as equações para calcular o potencial, vou até mudar de cor, para calcular o potencial que uma carga pontual gera e que também vale para a casca esférica, para a esfera condutora carregada. Tu usa essa equação aqui, ó, para calcular o potencial, também pode usar o V igual a K, que o valor da carga que está gerando o campo, dividido por D. Repara que a diferença é sutil, pessoal, com a equação do campo elétrico. Na equação do campo elétrico, a distância vai ao quadrado. E na equação do potencial elétrico, a distância não vai ao quadrado. Essa equação aqui vale para a carga pontual e vale para a esfera condutora carregada. Se eu tenho uma esfera condutora, quero saber qual é o potencial nesse ponto, basta eu saber que carga tem a esfera e a que distância está o ponto do centro da esfera, eu faço a conta. E também tem uma outra equação do potencial que vale só para o campo elétrico uniforme, tu pode usar essa equação só para o campo elétrico uniforme, que é essa daqui, o potencial V entre dois pontos, a diferença de potencial entre dois pontos, vamos chamar aqui A e B, então a DDP entre os pontos A e B é o campo elétrico vezes a distância entre os pontos A e B. Agora sim, foi tudo, tá? Eu espero que tu tenha gostado. De novo, peço que tu não te inscreveu no canal, te inscreva no nosso canal, receber nossas atualizações e a gente se vê no próximo vídeo. Dúvidas nos comentários aí embaixo. Até a próxima. Falou!